A graça e paz, família EBG. Hoje, dia 2 de abril de 2020, quinta-feira, estamos mais uma vez aqui para meditarmos juntos no texto central do culto da família realizado hoje nos lares. Eu creio que todos que estão realizando esse momento com seus familiares é um momento muito oportuno para crescimento e fortalecimento da fé. Nós não temos dúvidas que o Senhor é bom e misericordioso para nos socorrer diante das nossas adversidades. E no Salmo 6 nós vamos poder aprender um pouco mais e aplicar para as nossas vidas o que o Senhor deseja diante de uma situação calamitosa que nós encontramos no Salmo 6. Observe o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem e todo o meu ser estremece. Nós podemos claramente perceber a situação de angústia do salmista, e aqui o Salmo de Davi, os estudiosos, os doutrinadores apontam para uma realidade de pecado de Davi, que lhe gerou uma grande enfermidade, e diante dessa enfermidade, Davi traz no Salmo seu pedido de socorro, de clamor ao Senhor diante da sua situação calamitosa. Por esse motivo, nós podemos perceber, por exemplo, no Salmo 32, no versículo 4, quando o salmista diz: Enquanto mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O Salmo 32 também é um salmo penitencial, daquele que está reconhecendo os seus pecados e o quanto que esse pecado lhe causou de males, de problemas. E esta realidade de ossos tremerem, de gemidos noturnos, de choros compassivos, ou seja, de momentos de angústias por conta do pecado, também é uma realidade declarada no Salmo 6. Mas o que pecado é esse? No Salmo 6 não apresenta que tipo de pecado. Por esse motivo, nós precisamos justamente refletir. Não há necessidade de sabermos qual o pecado de Davi que lhe gerou esse mal, esse problema. Mas nós podemos perceber e aprender o que nós devemos fazer diante do pecado. E aqui nós temos 3 características importantíssimas que precisamos exercitar diante do pecado que nos consome, que nos assola, que nos gera angústia e até mesmo males, doenças por conta da nossa desobediência. A primeira delas é o autoexame. É importantíssimo que todos nós façamos essa autoanálise, nós nos autoavaliarmos. Lá em 1 Coríntios 11, diante da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo, ele pede para que venhamos justamente nos autoexaminar diante da participação da mesa do Senhor. Mas diante da nossa natureza pecaminosa, nós não podemos de forma nenhuma negligenciar, omitir o grau poderoso que o pecado pode fazer em nossas vidas. Então, o primeiro ponto que nós podemos aí, diante do pecado, que nós devemos fazer é a autoanálise. É reconhecermos o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado. E jamais escondê-lo. O segundo ponto importantíssimo no Salmo 6, e que nós podemos claramente perceber no verso 4, é quando ele diz assim: Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. É importantíssimo, irmãos, nós entendermos que não é por nossa força, não é porque nos achamos boas pessoas,
mas por causa do amor leal de Deus é que nós devemos clamar e pedir misericórdia pelos nossos pecados. E quando nós olhamos sobre essa realidade, precisamos refletir: quem pode nos livrar do nosso pecado? Quem pode nos perdoar das transgressões praticadas? E aí nós vamos buscar em Jesus Cristo a resposta. Assim como o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ele vai dizer: olha, ele tomou sobre si as nossas dores, e por isso que nós devemos ter plena convicção que na cruz do Calvário, Jesus carregou os nossos pecados na cruz. E aí nós podemos claramente aplicar o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9, quando ele diz: olha, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas transgressões. Então, primeira resposta diante do pecado é autoanálise. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. A segunda atitude é: quem pode me perdoar? Jesus Cristo. Ele é quem morreu por nós na cruz, Ele é quem nos purifica de todas as nossas transgressões. E o terceiro ponto, a terceira resposta diante do pecado é: não esconda, não guarde pecado. Guardar pecado é algo destrutivo. Causa muita tristeza, muita dor, angústia. E o Salmo 6 está repleto dessa realidade. E é por isso que nós precisamos ter certeza de que, ao confessarmos os nossos pecados a Jesus Cristo, nós estaremos fazendo a melhor escolha. E aí o salmista, ele vai dizer lá nos versos 9, 10 e 11. 9 e 10. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Na verdade, no momento de fragilidade do rei Davi, os inimigos já ficavam à espreita para tentar justamente subjugar o reino, tomar o reino do rei. E ele está dizendo, depois de confessar, depois de buscar a Deus no seu amor leal, ele vai pedir ao Senhor que o livre da morte. E, na verdade, nem os inimigos resistirão à ação de Deus em seu favor. A sua oração será ouvida. Então, queridos, diante do pecado, diante da realidade que nos assola, da nossa natureza pecaminosa, faça a autoanálise. Confesse os seus pecados a quem verdadeiramente pode perdoar, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Da mesma forma, não esconda pecado. Esconder pecado é fazer com que seu corpo define, seus ossos se tremam. Não há necessidade de você guardar pecado. E nós precisamos justamente ter essa plena convicção. Então, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. E diante das situações tristes como essa natureza pecaminosa em nós, faça autoexame. Confie em quem pode perdoar os teus pecados e confesse-os a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso substituto na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Tenha plena convicção de que os seus pecados são perdoados por causa do sangue de Jesus. Que Deus abençoe toda a família IEBG e que possamos estar juntos mais uma vez no próximo vídeo, em resumo aos estudos do culto da família. Persevere, continue firme. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.